Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje, em Direito Processual Penal 2, nós daremos continuidade ao estudo dos ritos no processo penal. E aí, permita-me aqui fazer uma breve retrospectiva do que nós já vimos até a aula de hoje, quando, ainda estando nas aulas presenciais, nós estudamos os ritos no processo penal. E nós vimos o rito comum ordinário, vimos o rito comum sumário e o rito comum sumaríssimo da Lei 90/99 de 95. Quando nós iniciamos as nossas aulas virtuais, nós começamos a estudar agora os procedimentos especiais no processo penal, começando com o procedimento especial dos crimes de responsabilidade do servidor público. Vimos também o procedimento especial dos crimes contra a honra da pessoa. Na nossa última aula, nós estudamos o procedimento especial dos crimes contra a propriedade imaterial. E na nossa aula de hoje, estaremos estudando o importantíssimo procedimento especial dos crimes dolosos contra a vida, o procedimento especial do Tribunal do Júri. Esse, sem a menor sombra de dúvida, é um dos assuntos mais importantes em termos de processo penal. Na nossa cadeira de Processo Penal 2, sem a menor sombra de dúvida, o tema, o assunto, rito especial do Tribunal do Júri não cai em prova de concurso ou de exame de ordem. Ele despenca, ele é arremessado para testar o seu conhecimento. E por isso, sem mais delongas, deveremos abordar as nuances, as características do procedimento especial do rito do Tribunal do Júri, começando com a seguinte informação. Desculpa. O procedimento especial do Tribunal do Júri, ele divide-se em duas fases. A primeira fase, a fase da instrução processual, e a segunda fase, a fase plenária, perante o conselho de sentença no julgamento do Tribunal do Júri. E aí é importante que você entenda, que você observe que na primeira fase é parecido com o procedimento comum do rito ordinário. Mas cuidado, nem tudo que parece é. O procedimento ele é parecido, mas ele guarda suas peculiaridades, das quais nós iremos ver agora. Então imagine que uma pessoa está sendo acusada de crime de homicídio doloso, consumado ou tentado. E aí fica a dica da importante informação que o Tribunal do Júri só atrai para o seu julgamento os crimes de homicídio dolosos, seja tentado ou consumado. Porque os crimes de homicídio culposos, como, por exemplo, praticar homicídio na direção de veículo automotor por negligência, imprudência ou imperícia, não terá competência o Tribunal do Júri para o processo e julgamento. Ok, pessoal? Então, imagine agora que o Ministério Público recebe os autos do inquérito policial com indiciamento de uma pessoa pela prática de homicídio doloso, seja ele consumado ou tentado. O Ministério Público oferece denúncia contra essa pessoa. O magistrado recebe a denúncia e, no primeiro momento, ele faz o seu juízo de admissibilidade da denúncia, conforme diretrizes dos artigos 395, combinado com o artigo 41, ambos do CPP. O que é que o juiz vai fazer? Verificar se a denúncia encontra-se manifestamente inepta ou se por acaso falta algum dos pressupostos processuais ou condições para o exercício da ação penal. Também verificará se falta justa causa para o exercício dessa ação penal. E aí, se por acaso o juiz verifica que a denúncia ela encontra-se em ordem para seu recebimento, o juiz recebe e abre vista para a resposta à acusação.
Porém, gente, tenha cuidado. Porque nós vimos que no rito comum ordinário, a resposta à acusação encontra marco regulatório nos artigos 396 e 396-A do Código de Processo Penal. Aqui, no rito especial do Tribunal do Júri, a resposta à acusação é fundamentada no artigo 406 até o 408 do CPP, em que pese o modus operandi da resposta à acusação guardar similitude entre aquela e esta, mas os fundamentos legais são completamente distintos. E aí, na resposta à acusação, aqui no rito especial do Tribunal do Júri, que também terá um prazo de 10 dias, deverão ser arguídas todas as preliminares que se façam necessárias ao contraditório e à ampla defesa do acusado. Ele poderá arguir excludentes de ilicitude, a hipóteses de extinção de punibilidade, hipóteses de prescrição da pretensão punitiva, de rejeição da denúncia, e aí no teu material aparece como queixa-crime, mas isso já vai estar devidamente corrigido para você lá no portal. Ele pode arguir hipóteses de nulidades processuais, oferecer documentos que se façam necessários à sua defesa, especificar provas, arrolar testemunhas e suscitar exceções, tudo conforme diretrizes dos artigos 406 até o 408 do CPP. E aqui, tenha cuidado com a peculiaridade do rito especial do Tribunal do Júri. Por quê? Porque o juiz, ao receber a denúncia e abrir vistas para o acusado responder à acusação, ele poderá determinar diligências preliminares anteriores à audiência de instrução e julgamento. O magistrado poderá abrir vistas para o Ministério Público para que ele se manifeste sobre as preliminares arguídas e os documentos apresentados na resposta à acusação, dando-lhe prazo de 5 dias, que, caso ultrapasse, não haverá qualquer prejuízo, visto que este prazo é impróprio. O juiz também poderá requerer a inquirição das testemunhas arroladas tanto na denúncia quanto na resposta à acusação, e poderá determinar a realização de diligências requeridas tanto pela acusação quanto pela defesa, no prazo também próprio de 10 dias, nos termos dos artigos 409 até o 410 do Código de Processo Penal. Agora sim, o magistrado marca audiência de instrução e julgamento, conforme diretriz do artigo 411 do CPP. Nela, o magistrado já poderá marcar a oitiva da vítima. E aqui vem uma observação de caráter tautológico, de caráter lógico. Significando dizer, se nós estamos falando de crime de homicídio contra a vida, é óbvio que ele só poderá ouvir a vítima se o homicídio foi tentado. A vítima sobreviveu. Óbvio, se a vítima não sobreviveu, não há se falar em hipótese de homicídio consumado, portanto, superado esse ato processual. Nesse momento, o magistrado determina a inquirição das testemunhas arroladas tanto pela acusação quanto pela defesa, em número de 8 para cada uma das partes. Poderá realizar esclarecimentos dos peritos, se houver, eventuais acariações, reconhecimentos de pessoas e coisas, e então, só então, realizar o interrogatório do acusado. E aí, após o interrogatório do acusado, o magistrado concede às partes a oportunidade do ato processual dos debates, primeiro pela acusação e depois pela defesa, a fim de arguir tudo o que se faça necessário para o desate da lide. Nesse momento, com o fim da instrução processual, que a lei estabelece que deverá ocorrer no prazo de 90 dias, com toda a audiência gravado em sistema de audiovisual, o magistrado
abre a fase de requerimento de diligências, conforme diretriz do artigo 411 do CPP. Superada essa fase da diligência, com ou sem ela, porque as partes podem requerer diligências necessárias para o andamento do processo, superada essa fase, o magistrado então abrirá vistas para alegações finais. Na regra, na sua forma oral, concedendo 20 minutos à acusação e 20 minutos à defesa, podendo haver réplica e tréplica para 10 minutos sucessivamente. Mas a praxe forense é que as alegações finais serão convertidas em memoriais, conforme diretriz do parágrafo 3º do artigo 403 do CPP, ocasião em que o magistrado vai dar 5 dias de prazo às partes para poderem oferecer suas alegações finais. Nesse momento, com o fim da instrução processual, o magistrado deverá manifestar a sentença. Mas cuidado, pessoal, porque em que pese a sentença nessa primeira fase do procedimento especial do Tribunal do Júri, ela não põe fim ao processo. Ao contrário, a sentença, que alguns doutrinadores preferem chamar de decisão interlocutória, ela apenas verificará a possibilidade de o Tribunal do Júri agora passar para a sua segunda fase. E aí é importante você observar as diversas possibilidades de decisão do magistrado nessa primeira fase, na fase de instrução processual. E a primeira possibilidade será a da pronúncia do acusado. E o que quer significar a pronúncia? Trata-se, portanto, de decisão interlocutória com estrutura de sentença que remete os autos ao Tribunal do Júri por considerar presente todos os requisitos que tornou admissível a acusação feita pelo representante do Ministério Público. O que acontece agora é que a decisão de pronúncia ela não está adentrando ao mérito se o acusado é ou não é responsável pelo crime de homicídio que está sendo acusado. Apenas está verificando que os indícios de autoria e materialidade delitiva constantes na denúncia encontram-se presentes para que o conselho de sentença, os jurados, decidam a respeito da culpabilidade ou não do acusado. Mas também o magistrado poderá impronunciar o réu. E o que é impronúncia? Também decisão interlocutória com estrutura de sentença que impossibilita a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça. E por que impossibilita? Por considerar ausentes os requisitos de autoria e materialidade delitiva que foi possível receber a acusação ministerial. Aí você deve estar se perguntando, ué, professor, então, se não existem requisitos de autoria e materialidade delitiva, por que o juiz recebeu a denúncia? Porque lá atrás, no oferecimento da denúncia, os requisitos para o recebimento estavam presentes. Mas durante a instrução processual, nessa primeira fase, não ficaram claras as determinações que possibilitassem do réu ser responsabilizado pelo crime de homicídio para que fosse submetido ao conselho de sentença. Mas aqui vem uma informação importante, pessoal. Cuidado, que a pronúncia ou a impronúncia não gera coisa julgada material. Significando dizer que no futuro, existindo elementos decisivos de autoria e materialidade delitiva e prova de responsabilidade criminal, o réu poderá ser novamente submetido a um processo criminal e, eventualmente, ser pronunciado, se foi o caso de impronunciado. Beleza? Mas não são essas as únicas hipóteses de decisão do magistrado.
o magistrado, na oportunidade, também poderá realizar a denominada emendatio libelli. E o que quer significar? A emendatio libelli ocorre quando o juiz, sem modificar a descrição do fato ou dos fatos contidos na peça vestibular de acusação, altera a classificação formulada na mesma. Significando dizer que, durante a instrução processual, ficou comprovado que não foi aquele delito que o Ministério Público estava acusando, mas sim outro delito do qual o magistrado poderá modificar a classificação do mesmo. Por exemplo, o Ministério Público está denunciando o acusado por homicídio simples, mas ficou comprovado nos autos que, na verdade, ele praticou homicídio qualificado. Ou vice-versa. Bem como o magistrado pode, através de sua decisão, no fim da instrução processual da primeira fase, realizar a mutatio libelli. E o que acontece com a mutatio libelli, que é diferente da emendatio libelli, ocorre quando o fato que se comprovou durante a instrução processual é diverso daquele narrado na peça vestibular. Imagine agora que o Ministério Público acusa o indivíduo de prática de homicídio, quando, na verdade, o que ele praticou foi um crime de lesão corporal, cujo resultado foi a morte do indivíduo. E aí, é importante dizer que o ânimos do agente não foi ânimos necandi. Ele não teve a intenção de matar, mas apenas ânimos leandi. Ele teve a intenção de lesionar. Como, por exemplo, deu um soco no indivíduo que desequilibrou, tropeçou, caiu, bateu com a cabeça no meio-fio, gerando um traumatismo craniano, levando o resultado morte. Óbvio que a intenção do agente não foi matar o indivíduo para que fosse submetido ao tribunal do júri. Mas cuidado, ainda não acabaram as hipóteses de decisão do magistrado, porque o magistrado ainda poderá absolver sumariamente o acusado. Conforme determina o artigo 415 do CPP, o juiz, fundamentadamente, absolverá desde logo o acusado quando, primeira hipótese, provada a inexistência do fato. Segunda hipótese, provado não ser o acusado o autor ou partícipe daquele fato. Terceira possibilidade, o fato narrado evidentemente não constitui infração penal. E 4, demonstrada a causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, como seria o exemplo de fato, o acusado matou o indivíduo, mas matou amparado na excludente de ilicitude da legítima defesa. Beleza, pessoal? Tranquilo até aqui? Bom, nesse momento agora é importante que você verifique que, para se passar para a segunda fase do tribunal do júri, nem todas essas decisões será possível para passar para a segunda fase. Porque só será possível passar para a segunda fase caso ocorra a decisão de pronúncia. Porque se o juiz impronunciar o acusado, ele não irá para a segunda fase. Porém, se o juiz emendar a libelli, a acusação, definindo ainda que o procedimento acusatório contra o réu era de homicídio, porém da forma mais gravosa, aí o que o juiz vai fazer? O juiz emenda e pronuncia. E é óbvio que se o juiz ele absolver o acusado, ele não irá para a segunda fase. Porém, imaginemos agora que o acusado foi pronunciado pelo crime de homicídio tentado ou consumado na forma dolosa, partindo agora para a segunda fase, a fase do tribunal do júri.
E aqui são características importantes para se observar. Porque na fase plenária, anterior ao julgamento perante o pleno, diligências preliminares também poderão ser solicitadas, requeridas pelo magistrado. Como, por exemplo, os autos eles serão encaminhados da primeira fase da instrução para o juiz presidente do tribunal do júri. E aí haverá intimação para apresentar novas testemunhas, ou mesmo aquelas, ou até novas testemunhas 5, tanto de acusação quanto de defesa. Nessa oportunidade, também poderão ser feitas juntadas de novos documentos e novas diligências no prazo impróprio de 5 dias. Na fase de diligências necessárias para sanar qualquer nulidade ou esclarecer fato que interesse ao julgamento da causa antes de levar o julgamento perante o plenário do júri. E faz-se sucinto relatório do processo e inclusão e pauta para julgamento perante o Conselho de Sentença, conforme determinação do artigo 422 do CPP. E aqui vem a importante formação do Conselho de Sentença, constituído por um juiz togado que atuará como presidente do Tribunal do Júri e 25 jurados alistados em qualquer área da população. São 25 pessoas comuns que podem ser alistadas para participar do Conselho de Sentença. Todavia, não serão as 25 que participarão do julgamento, porque haverá um sorteio. E nesse sorteio, apenas 7 jurados participarão efetivamente do julgamento da causa, conforme artigo 447 do CPP. E aqui trago informação, conforme determinação do artigo 448 do CPP, a respeito dos jurados que são impedidos para atuar na mesma sessão. Então, não poderão atuar na mesma sessão marido e mulher, ascendente e descendente, sogro e genro ou nora, irmão e cunhado, tio e sobrinho, padrasto e madrasta ou enteado, os que vivem em união estável. E importante frisar que aplica-se aos jurados os mesmos impedimentos, suspeição e incompatibilidades impostas aos juízes togados. Então, imagine agora que um dos jurados é inimigo capital ou amigo pessoal do réu. Ele não poderá participar do Conselho de Sentença, devendo, portanto, se averbar suspeito para tanto. E aí, os jurados que são impedidos completamente de atuar no plenário são quem tiver funcionado em julgamento anterior no mesmo processo. Olha só, no caso do concurso de agentes, de haver concurso de agentes, se um jurado houver integrado o Conselho de Sentença que julgou o outro acusado, não poderá participar desse novo julgamento, bem como se tiver manifestado prévia disposição para condenar ou absolver o acusado. É aquele jurado que, por exemplo, na hora de fazer a seleção, ele vira e diz assim: eu já conheço esse cara aí não presta para nada, muito provavelmente ele matou mesmo, e olha, nem ouviu os debates e nem participou da instrução processual para já ir manifestando sua convicção íntima, será, portanto, impedido. E aí, pessoal, a instrução no plenário do julgamento só poderá acontecer caso estejam presentes todos, o juiz presidente, os 7 jurados, o representante do Ministério Público, o defensor do acusado, que poderá ser público ou privado, particular, e o próprio acusado. Faltando qualquer desses personagens, desses atores do julgamento, o julgamento não poderá acontecer. Nesse momento, houve-se primeiro as testemunhas arroladas pela acusação e depois as testemunhas arroladas pela defesa. Através do juiz presidente,
os jurados poderão formular perguntas às testemunhas. A acusação, a defesa e os jurados também poderão requerer diligências como acariações, reconhecimento de pessoas, de coisas, esclarecimento de peritos, leituras de peças importantes durante o curso do processo e também procedendo-se, por fim, com o interrogatório do acusado, que não pode ficar algemado durante a sessão do julgamento. E aí, o interrogatório acontecerá primeiro pela acusação e depois pela defesa. Também, os jurados poderão realizar perguntas para o acusado, sempre o fazendo através do juiz presidente. Isto tudo conforme determinação do artigo 473 e 474 do CPP. Essa é a instrução, o desenvolvimento dos atos processuais perante a segunda fase desse rito especial do Tribunal do Júri. Não há que se confundir a instrução processual lá na primeira fase. Dessa é a instrução processual perante o conselho de sentença, que não se confunde. A ordem dos trabalhos aqui nada tem a ver com aquela que nós já vimos na primeira fase. Beleza, gente? Nesse momento, então, haverá o tão caliente embate retórico nas porfias do Tribunal do Júri. É uma das partes mais importantes, das quais, inclusive, este professor que vos fala é apaixonado. É o momento dos embates retóricos, dos debates retóricos realizados tanto pela acusação quanto pela defesa. É aqui, nesse momento, em que se realiza a verdadeira advocacia, em que você vai exprimir tudo o que se faça necessário agora com liberdade, com afinco, com denodo, com garra, perante o conselho de sentença, arguindo tudo o que se faça necessário em favor do seu constituinte. Quem primeiro falará nos debates será o órgão de acusação, o representante do parquê, levando 1h30 nas suas arguições. E depois será concedida agora a defesa, também com 1h30, para poder declinar de tudo o que interesse ao debate. Esse momento é maravilhoso, pessoal. Esse momento é épico. Após o debate realizado agora, após as instruções realizadas pela defesa, abre-se vista ao Ministério Público para a réplica, para replicar o que foi suscitado pela defesa e, sucessivamente, a tréplica da defesa para rebater o que foi suscitado pela acusação, concedendo 1h para cada um. Se houver mais de um réu, acrescenta-se 1h para ambas as partes. Nesse momento, haverá possibilidade de nova reinquirição das testemunhas, em que pode ser, dentro daquele período da acusação e da defesa, ser convidada para, mais uma vez, esclarecer sobre os fatos. Nesse momento, as partes e os jurados, a qualquer momento, e por intermédio do juiz-presidente, poderá pedir ao orador do debate que indique a folha dos autos onde se encontra a peça por ele lida ou citada, além de solicitar esclarecimentos de fato por ele alegado. Então, imagine agora que o Ministério Público está fazendo alegações, supostas alegações contidas nos autos do processo, e a defesa agora, bem como os jurados, podem levantar a mão e dizer: Excelência, juiz-presidente, pela ordem, gostaria de pedir ao ilustre representante do Ministério Público que apontasse, que nos mostrasse onde encontra-se o alegado que ele está fazendo nesse exato momento. A lei estabelece a possibilidade. Esses embates retóricos você vai encontrar nos termos dos artigos 476, 477 e 480 do Código de Processo Penal.
Porém, é importante que se diga que fica defeso, fica proibido, durante o curso do julgamento, algumas situações das quais trago-vos para vosso conhecimento. A primeira é falar sobre a decisão de pronúncia. Nem a acusação, nem a defesa pode tocar nos elementos que levaram o acusado a ser pronunciado. Por que não, professor? Porque essas informações ficaram lá na primeira fase do julgamento e não podem mais ser suscitadas. Também não se pode falar sobre decisões que julgará admissível a acusação. Não é lugar de se falar sobre isso. Se já foi levado em consideração as hipóteses que levaram uma acusação a ser admitida, não há mais que se tocar sobre isso em fase plenária. Assim como não se pode falar em determinação de uso de algema. Por quê? Porque o acusado, no julgamento perante o plenário do júri, não poderá ficar algemado, via de regra, a não ser para a imprescindível garantia da ordem dos trabalhos, a segurança de todos. Também nada a se falar sobre o silêncio do acusado. O Ministério Público, por exemplo, não pode chegar e dizer: ei, seu acusado, você não pode ficar calado, você é obrigado a falar. O Ministério Público não pode fazer isso, primeiro, por determinação dos artigos 478 e 479 do CPP, mas principalmente porque é um direito constitucional do acusado de ficar calado. Também não se pode falar sobre a ausência do interrogatório por falta de requerimento. Não é mais momento sobre isso, porque isso deveria ser arguído em sede de primeira fase. E, por fim, não se pode fazer leitura de documento ou exibir objetos ou documentos que não tiver sido juntado aos autos com antecedência mínima de 3 dias úteis anteriores à sessão do júri, para que possa ser dada ciência à outra parte. Então, imagine agora, por exemplo, que o Ministério Público ou a defesa traz agora uma testemunha e diz: excelência, eu tenho uma testemunha importante para ser ouvida agora. E aí, o juiz-presidente vai indagar: doutor, a testemunha foi apresentada com 3 dias de antecedência para que pudesse dar vista à outra parte se manifestar? Não, excelência. Então, seu pedido está indeferido, não podendo ser ouvido. Bem como a defesa agora diz assim: excelência, eu gostaria de fazer uma apresentação aqui agora de um slide que vai determinar que o meu cliente é inocente, e o juiz vai perguntar: os slides foram juntados aos autos com antecedência mínima de 3 dias, excelência? Resposta, por óbvio, indeferimento. Não pode. Tudo que for arguído em sede de plenário tem que ser juntado aos autos com o mínimo de 3 dias de antecedência do julgamento, para que a outra parte tenha direito de se manifestar sobre ele. Beleza, pessoal? E aí, com o fim das porfias jurídicas, dos debates oratórios, o juiz-presidente indagará do jurado se estão habilitados a julgar, a realizar o julgamento ou a novos esclarecimentos. Porque caso não estejam satisfeitos, os jurados poderão solicitar ao presidente acesso aos autos e aos instrumentos do crime. E se persiste também dúvidas sobre questões relacionadas ao fato, o presidente prestará os devidos esclarecimentos em conformidade com os autos. Também haverá verificação de qualquer fato reconhecido como essencial para o julgamento da causa. Se não puder ser realizado imediatamente, o presidente dissolverá o conselho de sentença, ordenando a realização da diligência necessária. Além, se a diligência consistir na produção de prova pericial, no prazo de 5 dias, o presidente nomeará perito e formulará quesitos, facultando as partes também fazê-lo. Essas são as diligências que serão necessárias depois dos debates e antes de houver a decisão final do conselho de sentença. Nesse momento,
haverá o questionário e a votação para que o Conselho de Sentença decida sobre o futuro do acusado. E os questionários dizem respeito a, primeiro, se houve materialidade do fato. Segundo, se houve autoria ou participação do acusado ou se ele deve ser absolvido. Assim como se existem causas de aumento de pena a serem imputadas ao fato ou causas de diminuição desta, bem como se existe hipótese de qualificadora sobre o fato. E aí, na sentença condenatória, imaginemos agora que o Conselho de Sentença delibera por condenar o acusado nos termos do artigo 492, inciso 1 do CPP. Na sentença condenatória, haverá pelo juiz-presidente a fixação da pena base. Serão consideradas agora as circunstâncias agravantes ou atenuantes alegadas nos debates. Também se imporá o aumento ou diminuição de pena, a depender do caso. Estabelecer-se-á os efeitos genéricos e específicos da condenação e aqui uma modificação inserida pelo pacote anticrimes da Lei 13.964 de 2019, que o juiz-presidente mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva. Ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 anos de reclusão, determinar a execução provisória das penas com expedição do mandado de prisão, e, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recurso que vier a ser interposto. Essas são as hipóteses de determinação caso a sentença seja condenatória. Porque se a sentença for absolutória, o juiz-presidente imediatamente mandará colocar o acusado em liberdade se por outro motivo ele não estiver preso. Assim como revogar as medidas restritivas provisoriamente decretadas. Ou, por fim, imporá, se for o caso, uma medida de segurança cabível para a hipótese. Mas cuidado, seja lá qual for a decisão, a sentença será lida em plenário pelo presidente antes de encerrada a sessão de instrução e julgamento, conforme determina o artigo 493 do CPP. Ok, pessoal? Nas disposições finais e transitórias que o professor já deixou estabelecido aí, nos termos do artigo 492, parágrafos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º, esses últimos 4, inseridos pelo novel pacote anticrimes, não se faz necessária a leitura aqui na aula, até porque nosso tempo se aproxima do fim. Com isso, nós finalizamos o estudo, o importante estudo do rito especial dos crimes contra a vida, do rito especial do Tribunal do Júri. E aí você já sabe, qualquer dúvida, vai lá no nosso grupo, faça seus comentários, faça sua pergunta, que nós estaremos abordando para procurar dirimi-las todas. Ok, gente? Então, até a nossa próxima aula, se Deus assim nos permitir. Um forte abraço a todos.